Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo jóia, senhor. Vamos falar hoje sobre as depurações dos nossos líquidos aí. Falar um pouco sobre rim, tá bom? Então, tá, vamos lá e vamos começar então, ok? Bom dia para todos, vamos iniciar. Vou fechar aqui o vídeo para a gente começar, ok? Bom, então, vocês estão vendo bem a imagem? Tá tranquilo? Tá, né? Sim. Então tá bom. Então, antes de começar falando da patologia renal, eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre o glomérulo renal. Vocês já viram isso lá na histologia, mas eu sempre gosto de comentar, mostrar alguma coisa da histologia para a gente entender um pouco essa patologia. Muito bem. Então, isso aqui é um esquema do glomérulo, em que você tem à esquerda aqui, né, a arteríola aferente. Essa arteríola aferente, ela se divide dentro, né, do glomérulo em capilares glomerulares, formando aquele tufo glomerular. Então, essa arteríola aferente, ela é acompanhada na entrada, né, do glomérulo das chamadas células justaglomerulares. São as células epiteliais modificadas. Então, essas células justaglomerulares vêm aqui. Entrando no glomérulo, portanto, ela se divide, né, em capilares. E esses capilares, eles são sustentados por um conjuntivo, um estroma, que é o chamado mesângio. São as células estromais modificadas que penetram junto com os vasos, né, dentro do glomérulo. Então, essas células mesangiais, elas vão penetrando, se dividem, liberam várias substâncias que vão compor uma matriz extracelular que vai sustentar esses vasos, que é o chamado mesângio. Então, células mesangiais e um estroma, uma matriz que ela secreta, essas células secretam, que é o mesângio, né? Muito bem. Então, depois que esse glomérulo, que esses capilares glomerulares filtram, exercem sua função, filtram sangue, eles saem através da chamada arteríola eferente, né? Então, essa arteríola eferente, ela sai para depois se subdividir e até a veia renal. Esse conjunto aqui, né, dessas células justaglomerulares, né, e mais células do túbulo contornado distal, que se aproxima do glomérulo, forma o que nós chamamos de mácula densa. Então, mácula densa é essas células do túbulo, mais as células justaglomerulares, que depois se juntam aqui, próximo a essas células mesangiais. Muito bem. Bom, aqui a gente tem que entender o seguinte: o glomérulo tem duas partes, né? Uma parte vascular, que é exatamente os capilares glomerulares, e tem uma parte epitelial, que abraça aqueles capilares, que são as células epiteliais. Células epiteliais viscerais, que são essas aqui, que elas recobrem, né, ficam em contato com esse capilar do glomérulo, que é o chamado epitélio visceral ou epitélio de Bowman, ou melhor, ou podócitos. Epitélio de Bowman ou podócitos. E nós temos umas outras células epiteliais, né, que ficam afastadas desses podócitos, que são as células epiteliais parietais. Então, na verdade, elas se refletem aqui, é o mesmo padrão. Elas se originam das células dos túbulos contornados, que são também células epiteliais. Então, essas células, tanto do epitélio
parietal com o epitélio visceral, entre elas vai formar aquele espaço urinário, né? Que é o espaço de Bowman. Então, nós temos epitélio visceral ou podócitos e epitélio parietal. Entre eles, então, a cápsula, o espaço de Bowman, desculpe. Muito bem. Entre esses capilares, né, glomerulares, nós temos uma membrana basal. Eles acompanham os capilares. Uma membrana basal, que é um tipo de matriz extracelular, que reveste tanto os capilares, né, quanto também essas células. Essa membrana basal, geralmente, ela fica entre o capilar e o podócito. Daqui a pouco nós vamos entender muito bem isso aí. Então, esse é um esquema do glomérulo num corte. Aqui, então, nós temos algumas barreiras de filtração no glomérulo, né? Nós temos aqui o capilar, com seu lúmen. Nós temos os podócitos, que revestem o epitélio visceral, que reveste o capilar, fica em contato com o capilar. O podócito fica em contato íntimo com a membrana basal, né, do capilar. Fica entre o podócito e o capilar. O endotélio capilar tem uma membrana basal. Esse podócito, ele produz uma substância, né, que ele vai produzir também a membrana basal na sua porção mais externa. Então, nós temos aqui a membrana basal, né, o podócito, que é o epitélio visceral, o capilar, e aqui o mesângio, ou com as células mesangiais. Então, para a gente entender, quase sempre as chamadas glomerulopatias ou glomerulonefrites, a maior parte delas tem fundo imunitário, com depósitos, né, de imunoglobulinas e complementos, antígeno, anticorpo e complemento, imunocomplexo. Então, por exemplo, se existe depósito nessa região mesangial, existe uma proliferação mesangial, então é chamada de glomerulonefrite mesangial. Se deposita aqui na membrana basal, então nós temos a glomerulonefrite membranosa, o complexo aqui nessa membrana basal membranosa. Se esse imunocomplexo estimula a proliferação de células, células epiteliais, quase sempre algumas glomerulonefrites, chamadas increscentes, daqui a pouco nós vamos ver, estimula a proliferação das células parietais, essas células que recobrem o espaço urinário. E por aí vai. Se existe, por exemplo, uma infiltração de neutrófilo aqui, então você tem uma glomerulonefrite proliferativa. Então, tem vários aspectos histológicos que levam, então, ao diagnóstico. Agora, o importante também é o seguinte: o podócito, através de seus pedicelos, que é isso aqui, ó, nessa pequena imagem aqui, tem uma barreira de filtração. Então, ele tem um espaçozinho aqui que fica entre um pedicelo e outro, que filtra, né? Quer dizer, o espaço vascular está aqui, o endotélio geralmente é uma célula fenestrada, cheio de pequenos buracos, cheios de fendas. Você tem aqui a membrana basal recobrindo, né, o endotélio, e aqui você tem o podócito. Então, se você, por exemplo, lesa a membrana basal, ou lesa o podócito, então você vai permitir com que partículas, proteínas, passem direto aqui. O que essas partículas ou proteínas são impedidas de sair do sangue, né, pela essa barreira aqui que existe, nesses poros aqui. Aqui uma imagem do glomérulo, com as suas barreiras de filtração. Aqui uma imagem também, um esquema, um corte aqui desse glomérulo, como se tivesse cortado aqui. Então, nós temos lá o epitélio parietal, né, da cápsula de Bowman. Aqui tem o espaço urinário, o espaço de Bowman, que fica entre esse epitélio
parietal e o epitélio visceral, que é o podócito. O podócito recobre, então, a membrana basal e recobre também o endotélio, os vasos, né? Os capilares glomerulares. E esse capilar ele é fenestrado, ele é cheio de buracos, cheio de fendas, que permite, então, passagem de algumas substâncias aqui. E recobrindo lá no interior, né, do glomérulo, nós temos o mesângio que sustenta isso tudo aqui, são as células mesangiais, que produzem uma matriz extracelular, que é o mesângio. Essa matriz é uma matriz extracelular comum. Ok? Aqui, para a gente entender melhor isso, essa barreira, aqui você tem um esquema com as células, com os podócitos, né, revestindo, né, o capilar, né, capilar glomerular, com seus pedicelos, né, com seus processos, né, de extensão, que são os pedicelos. Entre um pedicelo e outro, nós temos essa barreira de filtração aqui. Então, o pedicelo está aqui, né, que seria isso aqui, aqui o outro pedicelo. Então, existe um diafragma, que é formado por uma proteína transmembranosa, né, com uma ligação covalente com uma outra proteína do outro pedicelo. Então, esse aqui é o sítio de filtração glomerular, que se faz através, né, desse espaço entre dois pedicelos. Ok? Então, você tem aqui o endotélio fenestrado, membrana basal e os pedicelos dos podócitos. E essa molécula transmembranosa, que é chamada de nefrina, ela está ligada, né, a uma proteína interna, intracitoplasmática, que é a podocina. Essa podocina, então, ela é ligada por filamentos de actina e existe contração. Então, quando ela contrai, ela permite que passe aqui proteínas, né? Então, normalmente, isso é bloqueado. Quando existe contração desse pedicelo, então, existe a abertura desse, que funciona como se fosse um diafragma. Ok? Então, permite, às vezes, a passagem através desse diafragma. Então, os pedicelos estão aqui, né? Lâmina rara externa, que está em contato com os podócitos, essa aqui. Essa outra, de uma cor mais marrom aqui, é a lâmina densa, que é da camada basal, e tem essa lâmina interna, ou rara interna, que fica em contato, então, com o endotélio vascular. Ok? O endotélio sempre fenestrado. Muito bem. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou falar para vocês sobre síndromes clínicas com relação ao rim. Primeira chamada síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é o seguinte, é uma síndrome que você tem uma proteinúria maciça, mais de 3,5 gramas por decilitro em 24 horas. Então, essa proteinúria, essa síndrome é medida na chamada proteinúria de 24 horas. O paciente tem que eliminar a urina e depois o laboratório vai examinar aquela proteinúria na urina de 24 horas. Então, se tiver mais do que 3,5 gramas por decilitro, então existe a proteinúria. Geralmente, essa proteinúria ela é dada pela albumina. A albumina não é filtrada, ela não sai da luz vascular. Então, quando existe uma lesão ou nos pedicelos, ou na membrana basal, ou na célula endotelial, permite, então, que saia a albumina. Então, dá-se a proteinúria. Então, com a proteinúria, você vai ter, consequentemente, uma baixa de albumina no sangue. Então, você tem uma hipoalbuminemia, menos de 3 gramas por decilitro. O paciente faz um edema generalizado, quase sempre acompanhado de hiperlipidemia e lipidúria, quer dizer, permite também a passagem de lipídios através do glomérulo renal. Então, essa é a síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica não tem hipertensão arterial. Síndrome nefrótica é caracterizado mais pela presença maciça de proteinúria e de lipídios na urina, com edema generalizado.
As lesões glomerulares que causam síndrome nefrótica, daqui a pouco nós vamos comentar cada uma separadamente, são essas aqui. Algumas mais graves, outras menos graves. A primeira delas, chamada glomerulosclerose focal e segmentar, daqui a pouco eu vou comentar. Doença de lesão mínima, que é uma lesão mínima no glomérulo. Nefropatia membranosa, aquilo que eu falei a vocês, que é a lesão na membrana basal, depósito geralmente de imunoglobulinas ou de imunocomplexos na membrana basal, e a glomerulonefrite membrano-proliferativa, isto é, você tem tanto lesão da membrana basal quanto proliferação, quase sempre, de endotélio ou mesmo até de células mesangiais. Então, a síndrome nefrótica é causada por isso aqui com essa clínica. Vamos ao outro, então. Síndrome nefrítica. Então, a síndrome nefrítica é diferente da síndrome nefrótica. Por quê? Você tem, primeiro, hematura que você não tem na síndrome nefrótica. Então, você encontra hematura no exame de urina, com as hemácias dismórficas. O que são hemácias dismórficas? Hemácia que não tem uma forma normal, aquela forma dela achatada. Então, existem várias formas de hemácia, são chamadas dismórficas. E cilindros hemáticos são precipitados, né, de hemácia, de fragmentos de hemácias, formando cilindros na urina. Então, isso aí começa por aí. Aí você não tem mais proteinúria, como tem na síndrome nefrótica. Existe proteinúria, mas é discreta a moderada, não é intensa como na síndrome nefrótica. Azotemia. O que é azotemia? Azotemia é aumento da creatinina e do ácido úrico. Toda vez que existe aumento da creatinina e do ácido úrico, nós falamos em azotemia. Ok? Oligúria, redução do volume urinário, da urina, da excreção de urina. Edema, também acompanhado na síndrome nefrítica, igual na síndrome nefrótica. E hipertensão arterial. Então, a diferença da nefrótica para a nefrítica é exatamente isso aqui. Na nefrítica, a gente tem hematúria, azotemia, né, oligúria e hipertensão, o que difere um pouco da síndrome nefrótica. Outra síndrome clínica também é a chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. Diferentemente da síndrome nefrótica e da síndrome nefrítica, ela é causada por algumas lesões mais graves no rim. Então, tem lesões graves que causam essa rapidamente progressiva. Como é que acontece essa síndrome? O paciente tem hematúria, hemácias dismórficas também, cilindros hemáticos na urina e proteinúria discreta moderada. Então, o que difere da outra é que não tem hipertensão arterial da síndrome nefrítica. Então, e também não tem oligúria, azoanúria. Então, você tem essa rapidamente progressiva, tem esses aspectos aqui. E tem pouco edema também. É uma síndrome clínica também. Agora, uma outra doença, né? A gente pode dividir, por exemplo, a doença renal em aguda, né? Que é rápido, né? Aí você tem uma oligúria ou anúria. Você tem azotemia, que é aumento da creatinina e do ácido úrico. E lesão glomerular, lesão intersticial, lesão vascular e lesão tubular aguda. Então, você pode ter várias lesões, além de só lesão glomerular. Então, nessa doença renal aguda, vai acontecer isso. Doença renal crônica é uma sintomatologia prolongada, né? Aí o paciente não tem mais azotemia, ele vai ter uremia, que a uremia é diferente, além, né, da creatinina e do ácido úrico aumentado, você vai ter outros componentes aumentados também no sangue, na uremia. Lesões renais progressivas de causas diversas e doença renal estágio final. Então, a doença renal crônica ela se caracteriza por uma evolução mais arrastada do que na fase aguda da lesão
daquelas síndromes renais que nós falamos aí. Outra síndrome também é chamada infecção urinária. Infecção urinária, nós vamos ter bacteriúria e piúria. São bactérias e leucócitos na urina. Piúria é que o laboratório, às vezes, fala, olha, o paciente está com piúria, então está com piócitos, grande quantidade de piócitos na urina. E quase sempre com bacteriúria, quer dizer, com a cultura urinária positiva, com crescimento de bactérias. Essa infecção ela pode ser sintomática ou assintomática. Ela pode causar ou cistite ou pielonefrite. Quer dizer, então, essa infecção ela pode causar cistite ou pielonefrite. Porque daqui a pouco a gente vai falar nas cistites e pielonefrites, são as infecções urinárias. Geralmente, são causadas por bactérias gram-negativas intestinais. Quase sempre a Escherichia coli, que é a mais comum que a gente encontrar numa cultura de urina. Então, você sempre tem uma bacteriúria e piúria, mas a bactéria principal é a Escherichia coli. Tem outras também, mas a principal é a Escherichia coli. Bom, agora eu queria colocar para vocês o seguinte: como é que o patologista, como é que a gente faz o diagnóstico das glomerulopatias? Que pode ser glomerulonefrite, glomerulosclerose, uma série de situações. Então, quando eu falo glomerulopatia difusa, quando eu falo, por exemplo, glomerulonefrite difusa aguda, por exemplo, na fase aguda, o que significa isso? Ambos os rins estão acometidos. Então, quando eu falo difuso, todos os glomérulos estão acometidos nos dois rins. Ou aqui eu coloquei no singular, mas geralmente a gente pensa sempre nos dois rins, né? Então, quando é difusa, todos os glomérulos acometidos. Quando ela é focal, quando eu digo, olha, glomerulopatia focal ou glomerulonefrite focal, o que significa isso? Significa que alguns glomérulos são afetados, ou parte dos glomérulos, quer dizer, nos dois rins, e também nós vemos glomérulos normais. Então, você tem algumas doenças que elas dão afetando alguns glomérulos e preservando outros glomérulos. Então, chama-se, então, focal. Existe foco de lesão glomerular. Quando eu falo glomerulopatia global, aí eu estou me referindo só a um glomérulo, quando eu examino só um glomérulo. Quando eu falo global, todo o tufo glomerular, todo glomérulo está afetado. Ok? Quando eu falo glomerulopatia ou glomerulonefrite segmentar, é apenas uma parte do glomérulo que vai estar afetado, ou um segmento do glomérulo. Então, você pode ter, por exemplo, uma associação de global com difusa, por exemplo, a glomerulopatia difusa global. Então, a gente sabe que todos os glomérulos estão afetados, e se nós examinarmos o glomérulo por glomérulo, todo ele está afetado. Podemos falar glomerulopatia segmentar focal, por exemplo. Alguns glomérulos estão afetados e daqueles glomérulos apenas alguns segmentos daquele tufo glomerular. Okay? Então, você pode ter associação de uma lesão e outra lesão. Isso é importante até no prognóstico dos pacientes. Então, vamos dividir aqui as glomerulopatias em primárias, que são intrínsecas do rim, ocorrem no rim, né? Quase sempre essas glomerulopatias primárias, elas são consequentes a depósitos de imunocomplexos. Então, são essas aí. Doença de lesão mínima ou glomerulonefrite de lesão mínima. O que é isso? Quando a gente vê isso, o glomérulo está normal, aparentemente normal, mas a lesão é por depósito. Então, você olha o glomérulo, seu glomérulo está normal, mas o paciente está com clínica. Então, esse paciente está com lesão mínima. Então, doença de lesão mínima. Geralmente é criança ou adolescente e que tem um bom prognóstico após a administração de corticoide. Nós temos a glomerulosclerose focal e segmentar. Olha aí,
já apareceu aqui. Focal, o quê? Alguns glomérulos afetados. Segmentar, de cada glomérulo, alguns segmentos daquele tufo glomerular. Então, focal e segmentar. Nem todos os glomérulos estão afetados. Nefropatia membranosa, glomerulonefrite membranosa. Existe um espessamento da membrana basal por depósito de imunocomplexo. Então, essa membranosa, toda a membrana glomerular está afetada. Ela não é focal, ela é difusa. Ou melhor, ela é global e difusa. Glomerulonefrite pós-infecciosa aguda. Essa aqui é uma glomerulonefrite muito comum, que é chamada pós-streptocócica. Existe um streptococcus, que é o streptococcus beta-hemolítico, do grupo B de Lancefield, que geralmente acontece em amigdalites, né, ou rinites. E esses streptococcus, geralmente, eles liberam antígenos que vão depositar lá no rim, né, fazendo, então, fazendo surgir essa glomerulonefrite pós-streptocócica aguda, doença por imunocomplexo após infecção por esses streptococcus. Glomerulonefrite membrana proliferativa, já comentamos, quer dizer, tanto a membrana, você tem a membrana espessada, afetada, quanto também a proliferação daquelas células, que pode ser do mesângio, endotélio ou neutrófilos lá no glomérulo renal. E nefropatia por IgA. Essa nefropatia por IgA é por depósito de imunoglobulina A. Okay? Então, tem essas formas primárias de glomerulopatias, quer dizer, afetando o rim. E temos glomerulopatias também secundárias a doenças sistêmicas. Dessas aqui, nós vamos citar essas todas aqui. É a nefrite por lúpus, lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença autoimune que pode se depositar no rim. Nefropatia diabética, amiloidose. Amiloidose é o depósito de amiloide extracelular. É um material amorfo que se deposita no rim, lá no glomérulo, de maneira extracapilar, extracelular. Geralmente se deposita no mesângio. Glomerulonefrite secundária ao mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é um tumor maligno de plasmócitos. Então, os plasmócitos produzem imunoglobulinas que vai se depositar lá no glomérulo, produzindo essa glomerulonefrite secundária a esse tumor. Síndrome de Goodpasture, o que é isso? Isso é o seguinte, síndrome de Goodpasture é quando você tem anticorpos antimembrana basal, que envolve tanto o glomérulo renal, quanto também a membrana basal dos alvéolos pulmonares. Então, ele provoca lesão tanto no glomérulo quanto no pulmão. Síndrome de Wegener é uma doença também de depósito, geralmente em arteríolas. Púrpura de Enoch-Schlein, que essa púrpura são hemorragias petequiais cutâneas por depósito também de imunocomplexo renal. E glomerulonefrite relacionada à endocardite bacteriana. Vocês se lembram lá quando eu falei a vocês que a endocardite bacteriana geralmente tem que ser a fase aguda, né? Que pode haver uma glomerulonefrite por vegetações lá no endocárdio, nas válvulas cardíacas, pelas bactérias. Bom, vamos começar a falar de doença de lesão mínima, que geralmente causa síndrome nefrótica, isto é, causa proteinúria e hipoalbuminemia, né, sem hipertensão arterial. Então, vamos lá. Qual é a morfologia do rim? No microscópio óptico, microscópio de rotina, nós vemos o glomérulo normal, aparentemente normal. Mas na microscopia eletrônica, nós temos lesões dos pedicelos. Então, quando você lesa os pedicelos, né, aquela proteína que impede a saída, né, de albumina, ela está lesada. Então, você lesa o pedicelo, você permite que a proteína passe direto por aquele filtro, né? Aquele filtro lá dos podócitos. Os aspectos clínicos.
geralmente em crianças de 1 a 7 anos, podendo ser também de adolescente, mas geralmente ocorre na primeira infância. Proteinúria, albuminúria, um prognóstico bom e responde aos corticosteroides. Às vezes, o paciente se adapta, não responde muito bem, então ela pode se cronificar, mas quase sempre responde bem ao tratamento com corticosteroide. Aqui uma glomerulopatia de lesões mínimas, que é a síndrome nefrótica com alteração de cargas elétricas. Por que cargas elétricas? Porque esses pedicelos que estão aqui normais, né, da célula visceral, né, do podócito, ele tem ali um diafragmazinho, aquele diafragma com aquelas proteínas que eu falei a vocês, só passa ali cargas catiônicas, cargas elétricas positivas. Quando dá negativo, bloqueia. Quando você destrói o pedicelo, então, a fusão do pedicelo desses podócitos, então você permite que passe proteína direta. Ok? Não há aquele bloqueio por aquele diafragma lá no pedicelo. Glomerulosclerose focal e segmentar. Então, vamos lá. Qual é a morfologia lá no glomérulo renal? Parte dos glomérulos é afetada, aquilo que eu falei a vocês. Então, nem todos os glomérulos estão afetados, por isso ela é focal, não é difusa. Lesão em alguns tufos glomerulares, quer dizer, então você tem alguns tufos, lesa alguns, não lesa outros. E você tem aumento da matriz mesangial, proliferação das células mesangiais com aumento daquela matriz, de produção de matriz extracelular, matriz mesangial. Vai obliterar essa proliferação à luz do capilar, depositando massas hialinas e gotículas de gordura ao microscópio óptico. E, na microscopia eletrônica, existe uma obliteração dos pedicelos, quer dizer, você não tem passagem através dos pedicelos, existe obliteração. Aspecto clínico dessa glomerulosclerose focal e segmentar é hematúria, hipertensão, baixa resposta aos corticoides e curso clínico ruim. Então, desenvolve uma síndrome nefrítica. Ok? Não responde ao corticoide muito bem, mas tem hipertensão, então síndrome nefrítica. Aqui está uma imagem microscópica de um glomérulo, dessa glomerulosclerose focal e segmentar. Aqui eu daria só como segmentar, porque eu estou analisando somente um glomérulo. Se fosse global, todo o glomérulo estaria envolvido, mas existem alguns segmentos do glomérulo envolvido. Então, é só essa parte aqui superior que está envolvida. Essa parte inferior não tem envolvimento. Daí o nome de segmentar. Aqui, outra situação, você tem aqui um corte curado pelo PAS, que a gente vê muito bem a membrana basal e a luz dos capilares. Então, você tem algumas áreas envolvidas. Aqui, olha, segmento, ok? Outro segmento envolvido é muito sutil, mas está. Aqui outro, alguns outros estão normais. Então, é uma glomerulopatia segmentar. Só envolve alguns segmentos. Aqui você tem o espaço de Bowman, ou espaço urinário, esse espaço claro, em torno do tufo glomerular. Nefropatia membranosa. Qual é a morfologia dela? Como é que a gente vê isso? Então, você tem um espessamento difuso da parede capilar glomerular. Por quê? Espessamento da membrana glomerular, né? Isso é microscopia óptica. Depósito de imunocomplexos entre a membrana basal e as células epiteliais, quer dizer, entre a membrana basal e os podócitos, na microscopia eletrônica. Lesão dos pedicelos na microscopia eletrônica. E depósitos granulares na membrana basal, quando você submete aquele rim a uma microscopia de imunofluorescência ou de fluorescência. Essa microscopia ela é usada para você ver como é que vai ser o depósito de imunocomplexo. Okay? Se um depósito
ele vai formar pequenos grãos granulares ou vai ser um depósito difuso. Okay? E, clinicamente, nós temos um curso insidioso, arrastado, variável. Você pode ter uma proteinúria não seletiva, isto é, não é só de albumina, outras proteínas também saem através do glomérulo e não responde aos corticosteroides. Então, a nefropatia membranosa geralmente é uma doença, é uma lesão grave no rim. Quando se fala glomerulonefrite membranosa, nefropatia membranosa, é uma lesão bem grave no rim. Ok? Aqui, uma coloração normal, né, da microscopia óptica. Vocês têm aqui as luzes alveolares, né, e o espessamento da membrana. No próximo slide vai estar melhor. Então, aqui nós vemos aqui, olha, o espaço de Baumann, né, a célula parietal, né, da membrana de Baumann, do espaço de Baumann, aqui o glomérulo, e aqui você vê nitidamente um espessamento na membrana basal. Fica muito mais róseo, como se tivesse uma rigidez ali. Quando acontece isso, essa lesão no lúpus eritematoso é chamada lesão em alça de arame. O que quer dizer isso? Não sei se vocês se lembram, lá na microbiologia, quando você faz um repique, né, da bactéria, quando você bota a bactéria no meio de cultura, cresce aquela bactéria no meio de cultura, aí você vai fazer o antibiograma. Então, você vai ter uma placa de Petri com os meios, agar-sangue, etc, etc. Então, você vai pegar, né, aquele bactéria que cresceu no meio de cultivo para você espalhar naquela placa de Petri. Então, quando você pega, você faz através de uma alça de arame, que tem uma pontinha na ponta daquela alça, ela é redonda. Então, chama-se alça de arame por isso. Vem lá do laboratório. Ok? Então, glomerulonefrite membranosa, ou glomerulopatia membranosa. Temos também a associação de uma glomerulonefrite membranosa com proliferação. E aí pode ser proliferação de endotélio, proliferação de mesângio, enfim. Mas, às vezes, quase sempre das duas. Então, como é que nós vamos ver na morfologia do diagnóstico nosso lá? Glomérulos grandes, muito aumentados. O aspecto do glomérulo parece lobular, e tem proliferação de células mesangiais e células endoteliais. Então, nós temos tanto proliferação do endotélio quanto de mesângio. E, finalmente, espessamento da membrana basal. Então, uma associação de espessamento da membrana basal com proliferação de mesângio, das células mesangiais e do endotélio. Ok? Então, a associação chama-se membrana proliferativa. O aspecto clínico dessa glomerulonefrite, ou glomerulopatia, é síndrome nefrótica. Né? Quer dizer, às vezes você tem uma síndrome nefrótica, você não sabe se aquilo ali, do curso clínico, você não tem muita ideia. Então, você faz uma biópsia. Se for membrana proliferativa, o curso é ruim. Embora a síndrome nefrótica não traga hipertensão arterial, não traga nada. Mas a evolução não é boa, é ruim desse tipo de lesão glomerular. Então, aqui a gente tem esse aspecto lobular que ele fala como se fosse lóbulos, pequenos lóbulos aqui. Eles chamam aqui aspecto, tem folha de trevo, né? Então, você tem proliferação, espessamento da membrana basal e proliferação do endotélio e do mesângio. Esse aspecto aqui. Membrana proliferativa. Espessamento da membrana basal, a gente vê melhor aqui na periferia, né? E proliferação das células mesangiais e também das células endoteliais. Aqui o detalhe, você vê aqui a parede, né? A membrana basal espessada, bem espessada, rígida, a luz do capilar reduzida, e aqui a proliferação de mesângio e das próprias células endoteliais. Glomerulonefrite pós-infecciosa aguda, que é a chamada pós-estreptocócica. Então, como é que nós vamos ver lá no rim? Celularidade aumentada,
proliferação de células endoteliais, mesangiais, neutrófilos e monócitos. Então, você tem proliferação de células mesangiais e endoteliais e tem a presença também de neutrófilos e monócitos. Quase sempre essa lesão é difusa. Então, ambos os rins estão acometidos e todos os glomérulos estão acometidos. Então, ela não é focal, ela não é segmentar. Ela é difusa, geralmente ela é global. Pega todos os glomérulos de maneira envolvendo todo o glomérulo. Curso clínico, o paciente tem uma síndrome nefrítica aguda, abrupta, né? É o paciente que teve uma dor de garganta, né? Não se sabe, ele às vezes evoluiu bem ou evoluiu mal, de repente ele aparece com essa síndrome nefrítica abrupta, né? Hipertensão arterial, edema, cilindrúria, hematúria macroscópica, e você vai dosar os anticorpos antistreptolizina O, vão estar aumentados. A antistreptolizina O, exatamente o anticorpos contra aquele streptococcus ou lisina do streptococcus que causa a lesão renal. Então, esse é o curso clínico. Geralmente é pós-infecciosa, pós-amigdalite, etc. Tá bom? Aqui é um glomérulo muito aumentado, há uma confusão danada, uma bagunça, você não consegue identificar direito o que é mesanjo, o que é endotélio, às vezes você identifica neutrófilo. Então, você tem um paciente, né, com a síndrome nefrítica abrupta, né, você vai fazer uma biópsia, então você vê essa bagunça aqui, neutrófilos, etc. Então, isso tudo aqui é a chamada proliferativa, que existe proliferação celular, né, pós-estreptocócica, que é pós-infecção pelo estreptococcus. Aqui, neutrófilos, né, a gente vê nitidamente, proliferação de mesanjo, de endotélio, etc., etc. E, às vezes, também macrófagos. Então, esse é o aspecto microscópico dessa lesão no glomérulo renal. Então, todo ele está envolvido, é difuso, ambos os rins, e de maneira global. Todo o glomérulo está envolvido em todos os rins, em ambos os rins. Nefropatia por IgA. A morfologia dela é variável, o rim pode estar normal, pode ter inflamação segmentar, pode ter inflamação mesangial difusa, proliferação de mesângio, ou pode ter glomerulonefrite increscente. O que é glomerulonefrite increscente? É o seguinte, é quando existe proliferação daquelas células epiteliais parietais da cápsula de Bowman. Então, não os podócitos, mas o epitélio parietal, aquele que fica em contato com o espaço urinário. Então, o que nós vamos ver? Depósito de IgA no mesângio. Então, você tem um depósito de imunoglobulina A no mesângio. Curso clínico ocorre geralmente em crianças e adultos jovens e nós temos hematúria macroscópica só. Não tem síndrome nefrótica, não tem síndrome nefrítica. Isso aí que acontece com essas nefropatias por IgA. Aqui é uma microscopia de fluorescência, em que você tem depósitos granulares, amarelinho é como se fosse granulares, de imunoglobulina A ao longo do mesângio desse glomérulo aqui. Então, você faz, então, assim, o diagnóstico. Ok? Glomerulonefrite crescêntica, outro tipo de glomerulonefrite primária, mediada por anticorpos antimembrana basal. Então, o que nós vamos ter aqui? Os anticorpos, como eu falei a vocês, vai dar naquela síndrome de Goodpasture. Então, você vai ter antimembrana basal contra a membrana basal glomerular e contra a membrana basal lá no pulmão, lá do alvéolo pulmonar. Então, você tem hemorragia tanto no rim quanto hemorragia pulmonar. É chamada síndrome de Goodpasture. Então, você tem hemorragias petequiais, petequias, na superfície do rim, necrose segmentar, aí já é necrose segmentar, quer dizer, uma parte do glomérulo está envolvida, e proliferação de células epiteliais parietais, formando os crescentes.
Isso aqui, quando ele cresce, ele vai obliterar aquele espaço de Bowman. Então, vou mostrar agora para vocês aí. O que acontece? Aqui você tem um glomérulo, né? Você tem proliferação de mesângio, depósito de gelo no mesângio, mas também você tem estímulo daquelas células parietais crescerem, chamado crescente. Elas vão crescendo e obliterando essa luz urinária, do espaço urinário. Então, ele vai comprimindo o glomérulo e atrofiando o glomérulo. Aqui, outro exemplo. À direita, aqui, o tufo glomerular, né? Os capilares glomerulares, né? O mesângio, proliferação do mesângio também. E aqui, mais à esquerda, a lesão em crescente, que é a proliferação dessas células parietais da cápsula de Bowman, epitélio parietal. Não do epitélio visceral, que seria o podócito. O podócito não cresce, o que cresce é o epitélio parietal. Bom, saindo então dessas glomerulopatias, nós vamos entrar nas lesões que acometem o interstício renal, quer dizer, o estromo conjuntivo do rim. E aí nós vamos falar, e é o mais comum, nas chamadas inflamações e infecções renais. E dentre elas nós temos as chamadas pielonefrites. Quando eu falo glomerulonefrite, eu digo que a infecção é a lesão inflamatória do glomérulo. Quando eu falo pielonefrite, é infecção, inflamação do interstício renal. Ok? Então, infecção supurativa da pelve renal causada por infecção bacteriana. Isso é a definição de pielonefrite. Pode ser qualquer bactéria, mas principalmente agentes bastonetes entéricos gram-negativos. Dentre eles, o mais frequente, cerca de 70%, é a Escherichia coli. Depois nós temos os proteus, a Klebsiella, o Enterobacter e o Pseudomonas, que causam também a pielonefrite aguda. Bactérias eventuais que causam também essa pielonefrite são os estafilococos, já são germes gram-positivos, mas são eventuais, e os streptococcus fecalis. Então, são eventuais. Os mais comuns são bastonetes entéricos gram-negativos. Okay? A infecção ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou ascender, a partir da uretra, envolvendo a bexiga urinária, até a pelve renal e depois envolvendo as pirâmides renais. Isso é infecção ascendente, que é o mais comum. Ou pode ser infecção descendente, através da via sanguínea. Geralmente casos de septicemia, principalmente, está relatado, em pacientes que têm endocardite bacteriana aguda, com estafilococos. Então, causa infecção descendente. Então, descendente por via sanguínea, ascendente pela via das vias urinárias, né? Que começa embaixo e vai subindo até chegar ao rim. As mulheres são afetadas mais comumente. Por quê? A uretra na mulher ela é curta, muito mais curta que o homem. E quase sempre a higiene, a mulher às vezes não tem uma higiene muito boa, elas costumam carrear fezes, né, para a porção vaginal, né, e ali então penetra na uretra e vai ascendendo na uretra até a bexiga e depois lá para cima. Então, a infecção urinária aguda, pielonefrite, pode ser devida geralmente à infecção ascendente. As mulheres, por esse fato, são mais comumente afetadas. Às vezes também por traumas de relação sexual, pode lesar, né, a uretra, e essa uretra, então, se contaminar, superinfectar com bactérias, formar uma uretrite e depois uma cistite e, finalmente, uma pielonefrite. No homem, mais comum da infecção da pielonefrite aguda, isso geralmente acontece em homens mais velhos, é a hiperplasia prostática, que existe obstrução à saída de urina
existe superinfecção bacteriana, então, existe uma cistite, depois sobe uma ureterite, até então a pielonefrite lá no rim. Ou então, nas mulheres, pode acontecer também o prolapso uterino, bloqueando o ureter ou provocando no ureter inflamação, superinfecção e, finalmente, então, pielonefrite aguda. Então, como a gente vê aqui, mais comum é a infecção ascendente. 90% a 95% dos casos. Descendente só quando há septicemia. Mas pode acontecer. Então, isso aqui é uma imagem do rim, de uma pielonefrite aguda. Você não tem ainda uma lesão de reparação no rim. Então, você tem focos purulentos. Quando você examina o rim na macroscopia, existe uma destruição do parênquima renal, né, do interstício renal. Volto a repetir, o glomérulo não está envolvido, pode eventualmente estar, mas geralmente não está. Então, você tem essas áreas purulentas formando microabscessos. Você vê, a bactéria pode subir através da pelve renal, né, aqui dos cálices renais, envolver a ponta das pirâmides, que é a área da papila, né, renal. A papila renal, por que envolve? Porque a papila renal tem vários orifícios aqui que vão drenar a urina para a pelve, aqui, né, para esses cálices. Então, sobe aqui a bactéria, vai provocar uma proliferação bacteriana, uma supuração e formação de abscesso renal. Existe uma pielonefrite típica dos diabéticos, que é esse caso aqui, que é a chamada papilite necrotizante. Então, essa supuração vai ocorrer na ponta, né, da pirâmide renal. Então, você tem aqui a pirâmide, a papila é a ponta da pirâmide. Então, você tem uma papilite com necrose e supuração. Isso aí chama-se papilite necrotizante dos diabéticos, mas é uma forma também de pielonefrite. Aqui o aspecto microscópico da pielonefrite. Então, você tem um infiltrado inflamatório intersticial poupando os glomérulos. Os glomérulos vão ser afetados nos estágios finais, quando você sair da fase aguda e for para a fase crônica da pielonefrite. No primeiro momento, na fase aguda, formando abscessos. Quando não forma abscesso, o glomérulo é preservado, não é afetado. E a pielonefrite crônica? Nós temos uma inflamação intersticial e a presença de cicatrizes do parênquima renal. Então, a pielonefrite crônica é uma evolução daquela pielonefrite aguda. Forma os abscessos renais, o paciente às vezes é curado, depois aquele abscesso ele é reabsorvido, forma-se então cicatrizes, né, por fibrose, e você tem, além da cicatriz, você tem uma inflamação intersticial crônica, com presença de linfócitos. Macroscopicamente, nós temos o rim com cicatrizes irregulares, grosseiras. A gente tem que diferenciar, às vezes, a cicatriz de uma pielonefrite crônica de uma lobulação fetal, porque o rim do feto é lobulado, parece que é cicatriz, mas não é. É a lobulação renal do feto. Então, cicatriz é consequente à pielonefrite crônica. Você tem, além disso, deformidade também do sistema pielocalicial, isto é, lá do cálice e também lá da pirâmide renal. Nós vamos ter microscopicamente fibrose intersticial irregular, infiltrado linfocitário, plasmocitário e, às vezes, neutrófilos. Dilatação e contração dos túbulos, contendo material rosa semelhante a coloide. Quando a gente vê uma lâmina de pielonefrite crônica, você vê aquelas cicatrizes grosseiras, irregulares, você vai examinar a lâmina, você tem esse aspecto pseudotireoide. A gente fala assim, olha,
aspecto pseudotireoide. Então, quando o patologista fala isso, é pielonefrite crônica. É dilatação dos túbulos renais. Ok? Você tem, às vezes, arteriolosclerose por hipertensão associada. Então, a pielonefrite geralmente tem também uma hipertensão por arteriolosclerose. E você também pode ter uma fase final, lesão do glomérulo, levando a uma glomerulosclerose, uma fibrose glomerular. Mas isso aqui é na fase terminal, na fase final de uma pielonefrite crônica. Nós temos dois padrões, né, de pielonefrite crônica. A primeira delas, obstrutiva, já falamos aí, né? Obstrução por cálculo, às vezes cálculos da bexiga urinária, cálculos ureterais, pode obstruir e dar essa pielonefrite obstrutiva. Ou então, hiperplasias prostáticas também pode obstruir o ureter e dar refluxo, dando uma pielonefrite obstrutiva crônica. Ou você pode também ter uma pielonefrite sem obstrução, mas associada a refluxo crônico. Por exemplo, incompetência do esfíncter ureteral. Então, às vezes, quando você tem incompetência, ele não contrai quando chega na bexiga, então você pode ter um refluxo do conteúdo urinário, formando, então, essa pielonefrite crônica, que é chamada nefropatia de refluxo. Ok? Vamos ver algumas imagens agora dessa pielonefrite crônica. Então, vocês veem aqui cicatrizes grosseiras e irregulares do rim. O rim reduz o seu volume. O limite entre a córtex e a medula você não vê. Você perde esse limite córtico-medular. E, às vezes, você também tem dilatação, né, do sistema pélvico, da pelve renal. Então, vamos ver aqui a dilatação da pelve. Aqui, ó. Dilatação formando o que nós chamamos de hidronefrose. Aqui está um cálculo que obstruiu, um cálculo renal que obstruiu, levando a hidronefrose. Quando você leva a hidronefrose, você pode ter, além da hidronefrose, que é a dilatação com presença de urina, presença também de abscessos renais. Então, uma pielonefrite crônica pode se complicar também com a pielonefrite aguda. Aqui um aspecto macroscópico dessa pielonefrite crônica, que nós temos um cálculo impactado aqui lá na pelve renal, aqui outro corte. Então, esse cálculo faz a impactação, às vezes impacta aqui na saída do ureter, bloqueia a saída de urina, então aquilo vai dilatando, formando uma hidronefrose, uma inflamação crônica com superinfecção bacteriana, levando então a formação de uma pielonefrite crônica. Aqui um outro aspecto. Se vocês observarem, você tem um cálculo aqui, olha, completamente impactado no cálice. Chama-se cálice porque tem uma forma de cálice. Aqui você tem, então, a papila renal, que é a porção mais inferior da pirâmide renal. Aqui você tem a córtex e aqui a medula, o limite córtico-medular não está muito bem nítido aqui. Então, você tem uma dilatação e atrofia também do parênquima renal. Então, você tem na pielonefrite crônica tudo isso. Uma hidronefrose, fibrose, cicatriz, né? Infiltrado inflamatório, quase sempre por obstrução ou até mesmo por refluxo. Microscopicamente, então, a gente vê esse aspecto chamado pseudotireoide, que é a presença desses cilindros hialinos dentro dos tubos renais. Os glomérulos ainda aqui não estão afetados, mas pode, numa fase terminal, estar também hialinizado, esclerosado. Bom, agora vamos falar de uma lesão que vocês já viram isso quando deram patologia vascular, que é a arterioloesclerose. Essa arterioloesclerose ela ocorre com maior frequência no rim e é responsável pelas hipertensões. Então, no rim,
nós chamamos de nefroesclerose hialina. Nefroesclerose hialina ou nefroesclerose hiperplástica. É como se fosse arterioloesclerose hialina e arterioloesclerose hiperplástica. E a hialina, vocês se lembram bem, que é responsável pela hipertensão arterial benigna, que não é tão benigna assim, mas é porque ela responde um pouco mais ao tratamento. Não tem níveis pressóricos tão altos quanto a hipertensão maligna. Então, como é que a gente vê essa nefroesclerose hialina? Os rins estão simetricamente reduzidos de tamanho, a chamada atrofia por isquemia ou atrofia isquêmica, rins pequenos. A superfície externa desse rim é finamente granular, pequenos, como se fossem pequenos grãos. Na microscopia, espessamento hialino das pequenas artérias e arteríolas e redução da luz dos vasos. Portanto, existe uma isquemia crônica no rim, levando à atrofia renal, atrofia isquêmica. Ok? A imagem macroscópica é essa aqui. Então, o rim fica finamente granular, não é grosseiro como na pielonefrite crônica. Então, você tem a nefroesclerose benigna. Microscopicamente, você tem depósitos hialinos aqui na luz das arteríolas, né? Ou hialinose arteriolar. Aqui você tem um túbulo contornado, distal ou proximal, não sei, e aqui a hialinização da parede. Aqui também outra hialinização da parede arteriolar. Aqui a gente vê melhor depósito hialino, né, nessa parede arteriolar, com redução da luz e redução também do tamanho renal, levando à hipertensão benigna. A hipertensão maligna é a nefroesclerose hiperplástica. Então, a hipertensão maligna, a gente já comentou também, quando falamos em coração, patologia cardíaca, é quando a pressão sanguínea é maior do que 200 por 120 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? Necrose fibrinoide das arteríolas, arterioloesclerose hiperplástica, diferente da outra que é hialina, lesão em casca de cebola. É como se tivesse uma lesão, se cortasse uma cebola, fosse lesão em casca de cebola. Define, então, essa arteriolosclerose hiperplástica. E o que chama a atenção são essas petequias na superfície cortical, na córtex renal. É o chamado rim em picada de pulga. Isso aí se dá por hemorragia. Então, você tem a lesão da arteríola e hemorragia concomitante no parênquima renal adjacente. Esse é o rim em picada de pulga, já fixado. Então, você tem várias petequias na cortical do rim. Então, quando você retira a cápsula renal, aquela cápsula de Gerota, você então vê na superfície externa do rim, o rim em picada de pulga. Aqui o aspecto de uma arteriolosclerose hiperplástica, que dá nefroesclerose proliferativa ou hiperplástica associada à hipertensão maligna, proliferação endotelial da íntima, então obstrução da luz, aspecto em casca de cebola. Aqui, além daquela arteriosclerose hiperplástica, você tem hemorragia, né, dando aspecto macroscópico de rim em picada de pulga. Ok? Bom, doença renal crônica, né, é o resultado progressivo de fibroses ocasionadas por qualquer tipo de lesão renal. Pode ser fibrose dos glomérulos, dos túbulos, interstícios e vasos. Os rins geralmente são simetricamente contraídos, são chamados rins em fase terminal. Isso pode ser devido à glomerulonefrite, que se cronificou, vai dar uma doença renal crônica, pode ser uma pielonefrite crônica, que vai entrar então nessa fase terminal. Aqui então nós temos algumas imagens dos rins completamente
hialinizados, fibrosados, e as arteríolas aqui hiperplásticas. Então, aqui é uma nefroesclerose hiperplástica, hipertensão maligna com lesões renais dos glomérulos concomitantes. Vamos falar agora de um outro assunto, que é a doença renal policística. Então, os rins, pode haver lesão congênita, né, que é infantil, ou melhor, hereditária, pode ocorrer na criança e pode ocorrer no adulto. Então, no adulto, às vezes o rim está normal, quando chega na fase adulta, ele começa a desenvolver essa doença renal policística. Vocês vão ver, nós temos uns 2 ou 3 rins lá na prática que vocês vão ver essa doença renal policística do adulto. Então, qual é o problema? É um defeito da policistina, que é uma molécula existente nos cílios, né, do tubo contornado proximal. O defeito, então, não permite que os cílios eles tenham sua função. Não tendo função, vai acumular a urina dentro dos túbulos e vai levar à dilatação, formando cistos, policistos no rim. Ambos os rins são afetados, portanto, essa é uma doença hereditária, né, que surge na fase adulta. Os rins são enormes, volumosos, muito grandes, muito multicísticos, contendo fluido claro, por vezes hemorrágico. Algumas vezes pode haver rim normal, pode estar dispersa entre os cistos. Então, pessoal, na verdade é o seguinte, isso aí pode ter rim normal, mas ele é insuficiente para funcionar. Geralmente o paciente tem insuficiência renal. Não filtram e existe uma evolução paulatina para o rim todo se transformar num rim policístico. Então, isso aí, como ocorre em ambos os rins, quando existe essa doença renal policística, o tratamento é transplante renal, não tem jeito. Então, aqui uma imagem do rim policístico, todo o rim está cheio, ambos os rins, todos dois cheios de cistos. Então, origina-se aonde? Um tubo contornado proximal por defeito daqueles cílios, né? do tubo contornado proximal. E aqui é a mesma coisa, a imagem de uma necrópsia, que você tem aqui a aorta, né? as artérias renais, e aqui os 2 rins cheios de cistos, rim policísticos. E nós temos também uma outra doença policística, que é a da infância, que é a doença renal policística autossômica recessiva. Aquela ali é dominante, essa aqui é recessiva. Então, numerosos pequenos cistos ocorrem tanto na córtex quanto na medula, né? Aqueles tubos corticais, como também naqueles ductos coletores, que é o chamado rim esponja, fica um aspecto em esponja. Geralmente ocorre recém-nascidos e leva à insuficiência renal e morte. Quando acontece isso, é igual à morte logo na primeira semana, segunda semana de vida. Não dá. São bilaterais e geralmente também estão associados a cistos hepáticos. Aqui um rim esponja, ele fica todo como se fosse uma esponja, todo ele está tomado, tanto os tubos corticais quanto os ductos coletores medulares. E esse é o aspecto, então, desse rim policístico da infância, dilatação e formação de pequenos cistos, com aspecto em esponja. Bom, para finalizar, então, vamos falar sobre tumores renais. Bom, o tumor renal mais comum é o carcinoma das células renais. Esses tumores, eles se originam das células tubulares renais. Portanto, é um epitélio, portanto, é um carcinoma. Alguns chamam de adenocarcinoma, mas nós preferimos chamar de carcinoma das células renais, que envolve cerca de 80% a 85% do total de tumores renais. Desses carcinomas, nós temos 3 subtipos. O carcinoma de células claras,
que é o mais comum, cerca de 65% desses carcinomas renais. O carcinoma papilar renal, que a célula forma papilas, 10 a 15%, e o carcinoma cromófobo, que é o mais raro, cerca de 5%. O fato é que todos três têm o mesmo potencial de infiltração e da metástase, dando principalmente esse aqui, quando acontece metástase para fígado e para osso. Então, o sítio preferido dos tumores, dos carcinomas renais, é fígado e osso. Metástase para essas duas localizações. Bom, como é que acontece esse carcinoma das células renais? Geralmente, o primeiro sintoma é hematúria e aumento do volume no flanco, com uma dor insidiosa, às vezes uma dor não muito definida, o paciente se queixa de uma dor no flanco, e você vai ver, tem uma massa, quando você vê, às vezes nitidamente existe uma massa no flanco, mas não dói tanto, é uma dor insidiosa, uma dor que ele reclama, não é aquela dor aguda. O sintoma principal é a hematúria, tanto um, quanto o outro, quanto esse outro aqui. Bom? Uma outra característica desse tumor renal, além dele dar metástase, né, para fígado e para osso, é que ele tem um tropismo muito grande, uma invasão, principalmente o carcinoma das células claras, para invadir a veia renal. Então, o patologista, quando examina um rim em que você vê que tem um carcinoma de células renais, seja células claras, cromófilo, etc., então você tem que obrigatoriamente pesquisar se existe ou não existe infiltração da veia renal, que eles costumam infiltrar. Eu acho que tem uma imagem aí dessa infiltração. E temos um outro tipo de tumor mais raro, que dá exclusivamente em crianças, que é o nefroblastoma, chamado tumor de Wilms. Esse é um tumor de células germinativas, né? Portanto, células germinativas, não, desculpe, células embrionárias, né? Células muito jovens, que causa, então, o chamado nefroblastoma. É um tumor extremamente maligno, muito metastático, diferentemente desse aqui, que ele é mais insidioso. Aqui, uma superfície de corte de um carcinoma renal. Antigamente, esse tumor era chamado de hipernefroma, porque ele geralmente ocorria no polo superior do rim. Ele tem essa característica, ocorre no polo superior, ou no polo inferior, ou mesmo aqui no hilo renal. Mais comumente, polo superior. Superfície amarelada, lá do células claras é amarelado. O células cromófilas ele é mais acinzentado. Por quê? Porque ele contém lipídios e contém também albumina lá na célula renal. Aqui, outro exemplo de tumor renal, hipernefroma, porque essas células dele, além de acontecer acima do rim, as células que constituem o tumor de células claras parecem muito com as células da córtex suprarrenal, principalmente da camada glomerular. Daí o nome de hipernefroma por isso. Pensava-se que ele fosse originário da suprarrenal e não é. Aqui um outro aspecto, sempre quase no polo renal, ou no superior ou no inferior. Ele tem um crescimento bem delimitado e sempre tem que haver exame da veia renal. Ok? Às vezes a cápsula dele, a cápsula de Geraldo, não tem tanta importância. Aqui nós temos um tumor diferente que ocorreu nessa porção, não foi nem no polo superior nem no polo inferior, ocorreu aqui, amarelão, e invadiu a veia renal. Aqui está a invasão da veia renal, que cresce dentro da veia renal. Pode até chegar na cava e às vezes até pode chegar lá no coração. Pode por ali dar embolia sanguínea. Então essa é a característica desse tumor. Volto a repetir, sempre examinar a veia renal.
Aqui o aspecto microscópico, que ele tem as células claras, né? Eu falei acúmulo de lipídio e albumina. Não, é acúmulo de lipídio e glicogênio, que dá essa célula clara. Me desculpem aí. Então, esse aspecto é o tumor de células claras. O núcleo geralmente é central. Tem algumas subclassificações que não interessam a vocês aqui agora. É mais para o patologista e para o prognóstico. Aqui o tumor de Wilms, nefroblastoma, você vê que é o rim infantil, pequeno. Ele tem um aspecto sarcomatoso, né? E aqui a microscopia desse tumor de Wilms. Então, são células de néfron imaturos, né? Células imaturas, nefrogênicas, formando assim, pseudo-rosetas, às vezes, né? Tubos com pseudo-rosetas. Aqui um outro aspecto desse tumor é um tumor com muita proliferação, muita mitose e altamente maligno. Geralmente é morte. A criança não sobrevive. E aqui um aspecto das metástases de tumor renal para fígado. Como falei a vocês, o órgão mais comum é fígado e osso. Muito bem, pessoal. Vamos ficar por aqui. Não sei, deve estar um pouco cansado de falar tanto em rim, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para esclarecer, ou tentar esclarecê-los, tá bom? Que essa é uma patologia muito gostosa, muito apaixonante. Alguma dúvida aí, pessoal? Alô? Tá tranquilo, professor. Foi ótima aula. Obrigada. Ok. Então, tá tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar, como sempre, 10 minutos aí para vocês colocarem nome e número lá no coisa, tá bom? Que é para a gente depois eu tomar a frequência de vocês, tá bom? São 9h15, 9h17, 9h27 eu fecho a aula toda, ok? Tá bom? Tá Professor, bom, obrigada. Oi? precisa de novo? Oi? Nós colocamos o nome mais cedo, precisa botar de novo? Então não precisa não. Quem já colocou, já colocou. Mas eu sempre dou os 10 minutos, que é para o pessoal, às vezes, algum retardatário, tem esquecido para colocar. Tá bom? Então, quem já colocou, não é necessidade, que eu pego pelo número e pelo nome. Ok? Tá ok, obrigado. Então, tá bom. Obrigada, professor. Nada, bom dia. Semana que vem vocês vão ter os rins bonitinhos lá para vocês verem. Tá bom? Então tá, pessoal. Bom dia para vocês, tá? Eu vou montar aqui.